Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E, meus irmãos, esse é o sermão mais importante pregado por Jesus, porque é onde o Senhor Jesus expõe de forma muito clara, muito didática, a vida do reino de Deus. A mensagem central de Jesus é o reino de Deus. Essa esfera, esse domínio, onde Jesus é rei. Quem são e como vivem aqueles que estão debaixo do domínio, do reinado de Cristo? É sobre isso o Sermão do Monte. E nós já estamos na terceira mensagem. Então, se você perdeu as duas primeiras, ou melhor, nós estamos na quarta mensagem. Se você perdeu as três primeiras, pastor Yuri começou a série, eu preguei o segundo episódio da série, a Carol, no domingo passado, nos ministrou a terceira mensagem, hoje é a quarta. Então, se você não assistiu as outras, vá lá no YouTube da nossa igreja e assista, porque são palavras muito importantes de Jesus ao nosso coração. Esses dias me perguntaram assim: pastor, você fica ainda nervoso quando vai pregar? Eu falei: sempre. Dá um frio na barriga todas as vezes. Mas hoje, eu estou com um frio na barriga um pouquinho maior. Um santo temor e tremor diante de Deus, porque eu creio que o Espírito Santo quer nos ministrar algo muito profundo nessa manhã, de modo a nos libertar e a nos transformar pela sua palavra. Então leia comigo, a partir do versículo 27 até o versículo 32 de Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a fora. Corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Senhor, essa é a tua palavra, a tua santa palavra. Foi o Senhor quem a revelou a nós, quem inspirou os teus servos a nos transmitir a mensagem da fé, do reino de Deus. E nós rogamos ao Senhor nessa manhã, pelo teu Espírito Santo, pelos méritos da cruz, que venha nos ministrar e nos transformar a sua imagem e semelhança, Senhor. Amém. O nosso tema hoje, nessa manhã, é o reino e o corpo, onde os nossos desejos aprendem a obedecer. Alguns irmãos aí talvez caíram na pegadinha, né, que eu coloquei no Stories ontem, dizendo que o sermão seria sobre casamento em conserva, né? É a polêmica aí dos últimos dias, né? Onde nós cristãos fomos relatados aí, ou tiraram sarros de nós dentro de latas em conserva. Enfim, isso gerou muita discussão, mas isso era só uma isca para você vir. Acho que funcionou, está cheio aqui hoje de manhã. Pastor Yuri, já sabe, né? Pegadinhas aí para que os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso sim. Mas o nosso tema é o reino e o corpo,
onde os nossos desejos aprendem a obedecer. Em outras palavras, o nosso assunto nessa manhã é sobre a ética sexual do reino de Deus. A ética sexual do reino de Deus. Então, eu já quero avisá-lo, se você se constrange ou se ofende em ouvir a palavra sexo em uma pregação, você pode levantar discretamente, tomar uma água e ficar lá do lado de fora, não tem problema nenhum. Bom, acho que ninguém vai levantar agora, né, depois que eu falei. Esse era o objetivo. Vamos juntos, o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. O reino de Deus não reprime o desejo, não reprime o sexo, o prazer, mas ele o redime e direciona para uma vida de justiça e fidelidade. Sexualidade tem a ver com justiça e fidelidade. Então Deus não é contra essas coisas. Deus não é contra o sexo, meu irmão. Amém? Amém. Ixi, vocês não gostam disso não? Os casados? Não me deixa assustado, irmãos. Amém? Amém. Deus não é contra o sexo, o prazer, o desejo. Deus criou isso, Deus colocou isso dentro de nós. Fez o nosso corpo assim, cheio de hormônios e de boas vontades. Então Deus não tem nenhum problema com isso. Deus tem problema em como nós vivemos isso de forma desordenada. Diferente daquilo que Deus idealizou para nós. Desde que mundo é mundo, os cristãos entendem a partir dos princípios criacionais de Deus. O que são os princípios criacionais de Deus? Gênesis, nos primeiros 3 capítulos, nós temos ali os princípios criacionais, ou seja, o porquê Deus nos criou, o para que Deus nos criou, o que Ele espera de nós, antes do pecado, antes da queda. Os princípios criacionais de Deus. Desde que mundo é mundo, os cristãos sabem, a partir desses princípios, que o sexo é algo criado por Deus para ser vivido em um ambiente seguro e de compromisso mútuo, que é o casamento. Deus criou o sexo para o casamento. Ponto. Isso é um princípio cristão, isso é um valor cristão. Ah, porque Deus quer nos ver reprimidos, sofrendo, porque Deus não gosta do sexo? Não, nada a ver com isso. Porque Deus quer que nós vivamos isso num ambiente seguro, de compromisso, de fidelidade, saudável. Talvez você se pergunte, mas né, isso pode acontecer fora do casamento. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Pergunte às pessoas que experimentaram uma vida sexual fora do casamento, se é isso que elas sentem. Segurança, paz, alegria, bem-estar. Não. No máximo você vai ouvir, foi muito bom, foi prazeroso. Mas o sentimento de medo, de risco, de culpa, de desprezo, de rejeição, de insegurança, é muito grande. Basta que quem tenha vivido isso seja sincero em relação aos seus sentimentos. O John Stott diz que o texto bíblico deixa claro que o casamento como ordenado por Deus, nas Sagradas Escrituras, não é uma ideia de casamento relativa, ou que pessoas que não têm fé, que não creem em Deus, que não seguem a Bíblia, determinam para si mesmo. Mas o casamento, como ordenado por Deus nas Sagradas Escrituras, é uma união heterossexual, monogâmica, que envolve compromisso amoroso mútuo por toda a vida, firmado depois do deixar público dos pais e consumado na união sexual. É o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão o homem
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Deus não deu nenhuma outra orientação e instrução que não seja essa, para o casamento. Por que é importante essa afirmação dos princípios criacionais de Deus? Porque a mensagem central de Jesus, eu disse ainda há pouco, é o reino de Deus. A mensagem central de Jesus, tudo que Jesus falou e ensinou, é a respeito do reino de Deus. Ele começou pregando dessa forma: arrependam-se, porque está próximo, é chegado o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a realidade do governo soberano de Deus que invade a história para restaurar integralmente o ser humano e a criação, por meio de Jesus Cristo, exigindo uma resposta de fé, arrependimento e discipulado que transforma tanto a vida pessoal quanto as estruturas sociais. René Padilha. O reino de Deus é o governo soberano de Deus invadindo a história para transformar integralmente o ser humano e a criação por meio de Cristo Jesus. Ou como foi sintetizado por Dallas Willard, o reino de Deus é o domínio onde a vontade de Deus é feita. O reino de Deus é essa dimensão existencial onde a vontade de Deus é feita. E é sobre isso que se trata o Sermão do Monte. É sobre isso. Jesus está explicando da forma mais clara, mais explícita possível, como se vive no reino de Deus. Como se vive nessa dimensão onde Jesus é rei. Onde não são as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas presunções. Como se vive nessa dimensão existencial onde Jesus é rei, onde Deus reina? E ele começou dizendo que tipo de gente é feliz no reino de Deus. Início do capítulo 5, pastor Yuri, primeira mensagem, assista lá. Que tipo de gente é feliz no reino de Deus? Em seguida, Jesus vai dizer qual é a identidade e a missão dos discípulos no reino de Deus. Sal da terra e luz do mundo. Essa é a identidade e a missão de vocês. Em seguida, o Senhor Jesus nos ensina como se vive a justiça no reino de Deus. A Carol nos ministrou isso. Como é a justiça no reino de Deus? E agora, Jesus vai ensinar qual é a ética sexual do reino de Deus. Você consegue perceber que Jesus está fazendo uma construção que envolve toda a vida no reino de Deus, de dentro para fora. Do coração para os nossos comportamentos. As pessoas felizes no reino de Deus sabem quem são e qual é a sua responsabilidade no mundo. Jesus disse: vocês são sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós estamos aqui para conservar e iluminar o mundo. Então sim, nós cristãos somos pessoas em conserva. Somos. Nós cristãos somos conservadores do mundo. Estamos aqui para a preservação do mundo, para que o mundo não apodreça nos seus pecados, na sua maldade, na sua crueldade, para que o mundo não termine em trevas. Então sim, nós somos conservadores, mas eu não estou falando sobre política, não confunda. Eu não estou falando sobre ideologia. Eu não estou falando isso. Você pode ter a ideologia que você quiser, o pensamento politizado que você quiser e fazer a escolha que você quiser. Mas saiba que nós cristãos, a igreja de Jesus, nós não temos uma ideologia. Nós temos um chamado e uma vocação que em nada tem a ver com os princípios elementares desse mundo. O que orienta a vida do cristão não é um tipo de filosofia humana,
de ideologia humana, de antropologia humana, e sim a revelação de Deus em sua palavra. É isso que orienta a vida dos cristãos. Amém? Portanto, se os discípulos de Jesus estão aqui para conservar e iluminar o mundo, como eles fazem isso na prática? É isso que Jesus está dizendo. E esse é um princípio do texto bíblico. Jesus nunca vai nos pedir algo que Ele não nos ensine como fazer. Então, se a nossa missão, se a nossa identidade é conservar e iluminar o mundo, como nós fazemos isso na prática? E aí Jesus faz uma relação com a lei. Jesus se utiliza da lei dada por Deus ao seu povo, não para contradizê-la e nem invalidá-la, mas para corrigir as interpretações erradas da lei. Porque uma coisa é a lei, outra coisa é a interpretação da lei, a aplicação da lei. Então Jesus não é contra a lei é de Deus. A lei foi a revelação de Deus ao seu povo. Jesus não estava anulando ou invalidando a lei, ele estava dizendo, olha, vocês precisam compreendê-la corretamente. E aí o restante de Mateus capítulo 5, são 6 parágrafos em paralelo, onde cada parágrafo é introduzido praticamente pelo mesmo contraste. Vocês ouviram o que foi dito na lei, mas eu lhes digo. Jesus não está contradizendo, quero afirmar isso novamente. Jesus está ensinando, vocês ouviram o que foi dito, pois é, o que foi dito é verdade. Mas eu lhes digo que isso deve ser aplicado dessa forma. Isso deve ser interpretado dessa maneira. Jesus afirma o verdadeiro significado do mandamento de Deus, que era muito mais amplo e muito mais profundo do que uma simples proibição. Esse é o problema da lei fria, da letra fria da lei. Você a enxerga apenas como uma proibição. Então, se você é um perito na lei, ou se você é alguém apegado à lei, você vai fazer apenas aquilo que pode fazer. E você não vai fazer aquilo que a lei proíbe. Isso está correto? Está correto. Mas é isso que Jesus quer que a gente entenda? Não. Não basta não fazer aquilo que a lei proíbe. O significado da lei é muito mais profundo. Ou seja, o que Jesus está confrontando naquele sistema religioso é que os fariseus e mestres da lei queriam tornar a obediência administrável. Eles queriam tornar a obediência à lei administrável. Ou seja, qual é o mínimo que eu preciso fazer para obedecer a Deus? Qual é o mínimo de amor que eu preciso para não estar errado? Qual é a obediência mínima para eu não ser condenado por Deus? E muitos de nós, cristãos, vivemos dessa forma. Qual é o mínimo possível para eu estar em paz com Deus? Para Deus não descer a lenha na minha vida. Consegue entender o que Jesus está confrontando? Se a lei diz para não matar, então basta que eu não tire a vida de ninguém, pensavam os mestres da lei. Se a lei diz, não adulterarás, então basta eu não deitar com uma outra mulher que não seja minha. Se a lei me manda amar o próximo, então basta eu amar as pessoas que pertencem ao meu povo, à minha tribo, à minha religião. E Jesus estava dizendo, não é isso. Não é isso. Não se restringe a isso. E Jesus quer enfatizar tanto isso que ele diz no versículo 20, se a justiça de vocês, dos discípulos, não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus joga a régua lá no teto. Se a justiça de vocês, se a obediência de vocês não for, não basta ser igual, e meu irmão, o fariseu, obedecia estritamente. Não basta ser igual, ele disse, se não for superior, se não for além.
de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nossa justiça deve ser mais profunda e muito superior à obediência superficial dos fariseus. Texto que nós lemos, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Está vendo como Jesus estica muito a régua? O entendimento da lei. Jesus está ensinando, meus irmãos, que no reino de Deus, o pecado não é apenas um comportamento externo, mas a desordem dos afetos e desejos no coração. Essa é a primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto. O pecado não é apenas um comportamento externo, mas a desordem dos afetos e desejos no coração. Para os fariseus, bastava não praticar o ato sexual com uma outra mulher ou outro homem. Mas Jesus está dizendo que para os discípulos, desejos desordenados já é adultério. Para os discípulos, desejos desordenados já é adultério. Desejar aquilo que não te pertence é infidelidade conjugal. Jesus está revelando que o pecado, meus irmãos, não começa no corpo. O pecado começa no coração, no desejo, na mente. Não começa no corpo. Para os fariseus e mestres da lei, bastava não fazer nada com o corpo. Para Jesus, você não pode fazer isso no seu coração. E por uma questão muito simples. Porque aquilo que começa no seu coração vai chegar no seu corpo. Ou o contrário também é verdadeiro. Tudo que você faz no corpo, um dia começou no seu coração. Na sua mente. No seu desejo desordenado. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, uma mulher que não seja sua, um homem que não seja o seu, já cometeu adultério com ela no seu coração. A palavra-chave aqui é coração, cardia, que na Bíblia significa o centro da vontade, o centro dos desejos, o centro da identidade moral. O corpo não é a origem do pecado, o coração é. O corpo é só a consequência, é só a execução. O pecado nasce no coração. O corpo apenas expressa o que o coração já abraçou. Consegue entender isso? Esses dias eu li uma frase, se eu não me engano, do pastor Paul Tripp, americano, onde ele disse: o corpo só vai aonde o coração já está. Aonde o coração já foi. É o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 15, versículo 19. Do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Do coração. Por isso que o autor aos Provérbios vai dizer: guarda o teu coração, protege o teu coração, porque dele nascem as fontes da vida. Dele nasce tudo, dele nascem as suas escolhas. Tudo começa no coração. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém acorda um dia de manhã e fala assim: hoje eu vou desgraçar a minha vida. Hoje eu vou acabar com a minha família, com o meu casamento, não quero mais saber disso, não. Esse é apenas o resultado de muitas concessões, de muitos desejos desordenados, de muito tempo o coração sendo alimentado com um desejo que não deveria existir, com uma vontade que você vai ali flertando com ela, que você vai ali acariciando ela, que você vai ali dando espaço para ela, e quando você viu, você acabou com a sua vida. Mas isso não foi da noite para o dia. Você não acordou um dia dizendo: meu Deus, eu quero acabar comigo e com as pessoas ao meu redor. Não. Você foi alimentando essas coisas no seu coração. Essa é apenas a concretização de algo que começou no coração há muito tempo. E por isso Jesus está dizendo: cuida do coração. Porque é ali que nasce, é ali que começa. O centro dos desejos, da sua identidade moral.
Enquanto você está muito preocupado com o corpo, com o comportamento, com a proibição, poxa, não estou fazendo. Pois é, mas às vezes o seu coração está sendo tomado por isso. E aí, cair nessa armadilha é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. De acordo com essa lógica de Jesus, meus irmãos, pornografia é adultério. E talvez até aqui, muitos de nós estivessem pensando, bom, não é comigo essa palavra, não é para mim. Mas pornografia, nessa lógica da ética sexual de Jesus, também é adultério. E isso pega um monte de gente aqui, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que muitos homens e mulheres, nesse auditório, são viciados em pornografia. Talvez você pergunte, pastor, quem te contou isso? Deus está revelando minha vida para você? Não, ninguém precisa me contar e Deus não precisa revelar. Isso são dados da nossa realidade. Dados da nossa realidade. De acordo com as pesquisas, 85 a 95% dos homens já consumiram em algum momento pornografia. 60 a 70% consomem regularmente. Está aqui, está no nosso meio. Pega muitos de nós aqui, homens e mulheres. 5 a 12% apresentam vício compulsivo. Em relação às mulheres, 45 a 70% já consumiram. 20 a 35% consomem regularmente. O Brasil está entre os 10 países que mais consomem pornografia na internet. Um crescimento acelerado entre as mulheres. Vem crescendo muito nos últimos anos. Um alto acesso entre os jovens. E pasme, uma pesquisa realizada pelo Barna Group, um centro de pesquisa cristão americano, aponta que 64% dos homens cristãos consomem pornografia, pelo menos ocasionalmente. 64%. Mais da metade do auditório aqui. Mulheres, 20 a 30%. A consumação do ato sexual fora do casamento, na maioria das vezes, começa com a pornografia. O adultério de fato no corpo, o deitar-se com uma outra mulher, começa, na maioria das vezes, com a pornografia. Com nudes. Com o coração flertando e desejando aquilo que não é seu. Está vendo, meu irmão, minha irmã, como não basta ser conservador? Não basta ser conservador. Não basta se arrogar de você ter uma família, de você ser casado com uma mulher, com um homem e ter filhos. A ética de Jesus é muito mais elevada do que isso. Os fariseus e mestres da lei eram ultraconservadores. Ultraconservadores. Ninguém era mais conservador do que eles, porém eles interpretavam a lei de modo a obedecer apenas na medida em que não fossem punidos. Então, por exemplo, você sabe que se você for pego ou pega em adultério, vai ficar muito ruim para o seu lado, socialmente, moralmente, religiosamente. Você sabe disso. Mas você não pensa isso da pornografia. É como os fariseus faziam. Se a gente seguir a regra minimamente e não fizer nada com o corpo, está tudo certo, Jesus diz. Não está não. Não está não, porque tudo começa no coração. E aquilo que já se instalou no coração é pecado. É adultério. Na ética sexual do reino de Deus, o pecado começa com desejos desordenados. Amém? Você precisa entender isso.
A segunda coisa que a ética sexual do reino nos ensina é que pecado é um problema seu e não do outro. Pecado é um problema seu e não do outro. Ah, o outro não tem pecado? Tem também, mas o pecado dele é problema dele, o seu pecado é problema seu. O texto diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Jesus aponta para a responsabilização absoluta de quem está olhando e não do objeto de desejo. E isso é muito interessante na nossa cultura, porque a gente tem uma péssima e terrível mania de culpar o outro e não a nós mesmos. Esses dias atrás, os irmãos tiveram a notícia daquele caso terrível, cruel, que aconteceu na cidade de Itumbiara, em Goiás, onde um pai assassinou os seus filhos e depois tirou a sua própria vida. Um pai conservador. Um pai que trabalhava num órgão público, uma pessoa pública na cidade. E aí, meus irmãos, uma enxurrada de pessoas culpando a mulher, a esposa, pelos seus comportamentos que as pessoas que estavam dizendo isso nem a conhecem, nem sabem se tem evidência daquilo que elas estavam dizendo. E outra, não interessa o que ela fez. Quem matou aquelas crianças foi aquele homem, não foi ela. Consegue entender isso? É o que Jesus está dizendo. O seu problema, o seu pecado é seu, não é do outro. Deus vai tratar o outro na sua vida e nos seus pecados, mas o seu é seu. É um problema seu. Não havia nenhuma justificativa que fizesse sentido ou explicasse o que aquele homem fez. Nenhuma. Nenhuma. Os seus filhos. Pastor Carlos Queiroz uma vez disse que um irmão da sua igreja chegou no seu gabinete e disse assim: pastor, a gente precisa resolver um problema aqui na igreja. Tem uma irmã, já viu o tamanho da saia que a irmã usa, pastor? Pastor, isso é um problema, a gente precisa tratar isso. E aí o Carlos Queiroz virou para ele e disse assim: tratar quem? Ela ou você? Porque o que a palavra diz é: se o seu olho te faz pecar, arranca o seu olho, não arranca o olho dela. Não queira mudar ela. Você precisa mudar o seu coração. Porque o pecado é um problema seu, não é do outro. A gente é fácil, é muito fácil para nós apontar o pecado do outro. É o outro que me fez pecar. Para com isso, para de ser covarde, assume pelo menos aquilo que você faz. Para de culpar sua esposa, seu marido. Ah, eu fiz isso porque minha esposa estava me deixando de lado, minha esposa não ligava para mim. Ah, minha esposa não quer ter relação sexual comigo. A minha esposa, ou meu marido não me trata bem, meu marido não para em casa, meu marido não me dá atenção, meu marido não é isso, aquilo outro. E aí você vai lá e começa a permitir o seu coração viver desejos desordenados, e quando você se viu, você já está embaraçado com o pecado, e na sua cabeça o problema é o outro. Por isso que você não muda, por isso que você não para de pecar. O dia que você olhar para dentro de si e falar: isso é um problema meu, isso está acabando comigo, e só eu posso resolver isso diante da cruz de Jesus, aí talvez a sua vida vai começar a mudar. Esquece o outro. Faça a sua parte, faça aquilo que você tem que fazer, seja firme, seja comprometido, seja fiel, seja santo, seja instrumento da justiça e da bondade de Deus. Me lembro que um amigo meu, uma vez num casamento, estávamos lá na festa do casamento cristão, um grupo de cristãos, e ele no meio da festa ali, todo mundo dançando, e ele falou assim: rapaz, eu estou flertando com uma menina ali. Ele é casado. A esposa dele estava lá, na festa.
ela não para de olhar para mim, isso está mexendo comigo. Eu falei, rapaz, segura a onda. O que é isso? Não, mas eu não aguento, ela fica olhando para mim. E o que eu faço? Eu falei, vai embora, sai daqui. Para de olhar. Você está gostando disso, para. Você é casado, sua esposa está aqui, para com isso. Muitos de nós, quando estamos diante de uma tentação, parece que a nossa oração é: Senhor Jesus, me faz ver outra coisa. Aquela mulher ali na minha frente, me faz ver um brócolis. Aqui na minha frente, um extraterrestre. E Jesus fala assim, eu não vou mudar ela, você que tem que mudar. O problema não é com ela, o problema é com você. Arranca o teu olho, arranca o teu braço. Consegue perceber a ética do reino de Deus? O problema é comigo, é com você, meu irmão. Está dentro de nós. Arranca o seu olho, corta o seu braço. Seja radical consigo mesmo e não com o outro. Pese a mão sobre você e não sobre o outro. Amém? Seja radical com você, não com o outro. É óbvio que Jesus não está dando uma ordem literal, porque ali nos primeiros séculos, alguns cristãos levavam isso tão a sério, que chegavam a arrancar o seu olho, o seu braço. Jesus não está dizendo isso. Você não precisa se mutilar. Isso é uma hipérbole, é um exagero intencional para comunicar uma verdade espiritual com máxima seriedade. O sentido é, qualquer coisa que esteja destruindo a sua alma deve ser removida com urgência e decisão radical. É isso que Jesus está dizendo. Qualquer coisa, qualquer mínima coisa que esteja destruindo, pervertendo o seu coração, a sua alma, o seu olhar, a sua vida, você deve remover isso com urgência. Antes que se torne uma metástase dentro de você. Antes que tome todo o seu corpo, é uma decisão radical. Os moralistas e legalistas são radicais em exigir dos outros o cumprimento da lei, mas são condescendentes consigo mesmo. Quem é muito moralista... Meu irmão, vou te dar uma dica. Não falha. Desde que eu me entendo por gente. Quem é muito moralista, quem é muito legalista, tem muito esqueleto escondido dentro do armário. Quem é muito radical com os outros, aquilo que ele exige dos outros, na verdade é um problema dele, do coração dele, da alma dele. Ele não consegue lidar com aquilo e quer fazer as pessoas tentarem lidar com aquilo ali de um jeito que ele não consegue. Como diz o ditado, pimenta nos olhos do outro é refresco, né? Mas o que Jesus está dizendo é, joga a pimenta no teu olho. No teu olho. Não no olho do outro. Se o seu olho o faz pecar, não olhe. Não olhe. Pare. Mude de direção, saia do lugar. Mude de trabalho se for necessário. Se tem alguém ali no seu trabalho, assediando você, tomando o seu coração, sua mente, você percebe que você está ficando vulnerável, sai de lá. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Não interessa, quer perder sua vida, seu casamento, seu coração? O que é melhor? O que é mais justo? Se o seu pé o faz pecar, não vá, pare de ir, pare de ir. Os limites que te cercam são os limites que te protegem. Se você sabe que tem ambientes que são extremamente vulneráveis para você, seja ele físico ou virtual, não vá, não vá. Joga a televisão no lixo. Não. Muda de canal. Muda de streaming. Faz o que precisa ser feito, mas luta radicalmente contra aquilo. Joga o seu celular fora, seu computador. Não posso ter celular com acesso à internet. Ainda funciona aqueles aparelhinhos de tijolinho, que você só liga e recebe ligação. Tem pessoas que precisam de medida drástica disso. É isso que Jesus está dizendo.
É essa radicalidade que Jesus quer na ética do seu reino. Jesus está falando sobre algo muito maior do que punição futura, meus irmãos. Quando ele fala que é melhor você perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno, não é sobre punição futura, ele está falando de ruína espiritual total. Jesus está revelando uma lei espiritual profunda. Aquilo que você não remove acabará dominando você. Aquilo que você não remove vai dominar você. É isso que Jesus está dizendo, ou seja, não é punição, é proteção. A lei de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus não é punitiva, ela é protetiva. As informações de Deus para a nossa vida acerca do pecado, não é porque Deus quer nos ver injuriado, não é porque Deus está de mal conosco, não, eu quero que vocês sofram, não, Ele está dizendo, eu quero que vocês vivam bem, vivam com qualidade, e para isso eu estou avisando, eu estou dando informações preciosas daquilo que vai fazer você viver bem e daquilo que pode destruir a sua vida. Então, aquilo que pode destruir a sua vida, não faça, por amor a você, por proteção a você. Você só vai vencer o pecado o dia em que você entender que ele é um problema seu e para você. O pecado não é um problema para Deus, meus irmãos. Primeiro, porque Deus não peca. Deus é santo. E segundo, que o problema que havia entre nós e Deus, por causa do pecado, de modo que nos separava dele, ele resolveu na cruz do Calvário. Agora, o pecado continua sendo um problemaço para mim e para você. Por quê? Porque ele nos destrói. Destrói as nossas relações, destrói a nossa vida. E Jesus não quer que nós sejamos destruídos. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, plenamente. Jesus nos ama demais. Demais. E Ele fala, eu quero que você viva bem. E você só vai viver bem se você entender que pecado é um problema seu e para você. Você quer ser feliz? Jesus nos apresenta o caminho no Sermão do Monte. Agora, se você quer conforto, facilidade, amenidades, não é no Evangelho do Reino de Deus. Quer ser feliz? Jesus aponta como. O Sermão do Monte é sobre os bem-aventurados, os mais que felizes. Agora, quer conforto, quer facilidade, quer relatividade, quer amenidades, não é no Evangelho do Reino de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, o texto diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, tem que lutar, tem que sangrar. É difícil, mas você precisa entender que essa luta é sua e você não pode desistir dela se você quer viver. E viver bem. E manter aquilo que Deus te deu. Amém? Terceiro e último lugar, Jesus nos ensina que o reino de Deus restaura a santidade da aliança. O reino de Deus restaura a santidade da aliança. Foi dito, versículo 31, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus está respondendo à interpretação distorcida da lei que está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1. Jesus não está aqui fazendo concessões ao divórcio. Não é isso. Jesus não está aqui apoiando o divórcio e dizendo, não, se você vai divorciar, então faça desse jeito. Não, o que Jesus está aqui, entenda, meu irmão, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem de justiça. De justiça. E o que Deus espera no seu reino é que a aliança seja santa. O reino de Deus restaura a santidade da aliança. No judaísmo daquela época existiam duas escolas rabínicas que divergiam sobre essa questão do divórcio. Uma escola era a de Shammai,
que defendia que o divórcio deveria ser dado apenas por imoralidade grave. Mas tinha também uma escola chamada Escola de Hillel, que defendia que o divórcio podia ser concedido por qualquer motivo. Trivial. Quer se divorciar, vai lá e emite a certidão de divórcio. Você pode fazer isso. Jesus confronta essa banalização do divórcio, como é nos nossos dias. Divórcio nos nossos dias é a coisa mais banalizada que existe. E foi tão banalizada que ela foi extremamente facilitada. A coisa mais fácil do mundo hoje é você se divorciar. Basta ir em qualquer cartório, com poucos minutos, você está desimpedido do seu casamento. Por quê? Porque virou banal. Não quero, não gosto, não estou me sentindo bem, não estou feliz. Estamos sendo pessoas incompatíveis, né? Incompatibilidade de gene. Como se casamento dependesse de gene, né? Casamento depende, meu irmão, de compromisso, de seriedade, de amor, de santidade. Não é de gene. Jesus está confrontando essa banalização. Ele está afirmando que o problema não é apenas o divórcio. O problema é o coração que trata pessoas como descartáveis. Por isso que Jesus está dizendo, exceto por imoralidade sexual, que às vezes estraga uma relação de modo que ela fique insustentável. E óbvio, meu irmão, óbvio, um parênteses aqui, é lógico que eu não estou falando de casais que sofrem violência física, psicológica, que são violados na sua dignidade. É óbvio que eu não estou falando disso. Jesus não quer que ninguém viva num ambiente onde você corre risco de vida, onde você está perdendo a sua sanidade, porque você está sendo aviltado na sua dignidade. Jamais Jesus e o reino de Deus vai defender isso. O problema é a banalização e o descarte do outro por qualquer razão. Era isso que os fariseus faziam. E Jesus está dizendo, opa, não é assim. O princípio central aqui é que onde o desejo governa, os relacionamentos se tornam descartáveis. Casamentos que vivem de desejo não sobrevivem. Porque o desejo muda, altera, vai, volta. A paixão no começo é intensa, depois dá uma diminuída, aí volta de novo, aí você vai, faz uma viagem legal, compra um presente bom, ela acende, no outro dia já tem uma confusãozinha ali, vai lá embaixo de novo. É assim, essa é a dinâmica da vida conjugal do relacionamento. Se você for depender dos seus sentimentos, você não consegue conviver nem com você mesmo, porque você é chato pra caramba. Não sei se você sabe disso. Mal-humorado, acorda azedo. Não é verdade? Então assim, você não conseguiria conviver nem com você mesmo, que dirá com o outro. Onde o reino de Deus governa, os relacionamentos se tornam sagrados. Onde o desejo governa, os relacionamentos se tornam descartáveis. E é isso que Jesus está combatendo. Mas onde o reino de Deus governa, os relacionamentos se tornam sagrados. O corpo deixa de ser instrumento de consumo e passa a ser instrumento de adoração ao Senhor Jesus. Percebe a diferença? O corpo deixa de ser instrumento de consumo e passa a ser instrumento de adoração. Um casamento onde o corpo é instrumento de adoração, onde a relação é sagrada, onde a aliança é inquebrável, onde a santidade sua e do outro é o objetivo, não tem como terminar em divórcio. Não tem como terminar em divórcio um casamento que é instrumento de adoração ao Senhor. Um casamento onde a relação é sagrada, onde a aliança é inquebrável, onde a santidade sua e do outro é o objetivo. Pastor Paulo Real, com quem eu convivi muitos anos, pastoreamos juntos, aprendi muito com ele, ele sempre dizia nos casamentos, se você quer se casar para ser feliz, pense bem. Talvez não case.
Mas se você quer se casar para ser santo, então case. Porque não tem ambiente mais promissor à santidade do que o casamento. Porque fora do casamento você pode fazer um monte de coisa. Mas dentro do casamento você não pode fazer um monte de coisa. Porque o casamento é esse ambiente seguro, de proteção, de limites mesmo. Esses tempos atrás, estava ainda na universidade, agora já estou formado, graças a Jesus. O pessoal da turma, perdão, tinha um time de futebol. Eu gosto de futebol, jogo aqui na igreja, jogo muito inclusive, né, irmãos? Cadeira. Eles me chamaram para participar do time, das competições, mas o treino, futebol, era 11 horas da noite. Eu falei, rapaz, eu sou casado, isso não é hora de homem, tá na rua, fora de casa, jogando bola. Amém, irmãos? Você pode jogar seu futebol, mas 11 horas da noite, se você é casado, mulher, não deixa. Trava. E aí, mas eu falei, vou lá um dia, aí tô saindo eu peguei o tênis do Marcos emprestado. E estou lá saindo com o meu tênisinho e minha esposa falou, como assim, você vai para onde? Eu falei, vou jogar um futebol ali com o pessoal da faculdade. Ela falou, vai não. Eu falei, mas já combinei, amor, vai ter um campeonato aí. Você que sabe. O que eu fiz? Fiquei em casa, né? Alguém já disse que no casamento você tem que escolher se você quer estar certo, ter razão, ou se você quer ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas o objetivo do casamento não é a felicidade. Embora um bom e santo casamento faça de você uma pessoa muito feliz. Eu tenho certeza, eu sou muito feliz no meu casamento. Muito feliz, muito feliz. Eu não acho que eu poderia ser mais feliz do que eu sou no meu casamento. Louvado seja o nome de Jesus, por isso é a minha esposa maravilhosa, que o Senhor Jesus me deu. Obrigado, Senhor, obrigado. Não merecia, não fiz por onde, mas o Senhor Jesus é bom. Você pode ser muito feliz no seu casamento, mas o objetivo não é esse. O objetivo é a sua santidade. É a preservação da sua vida. É o casamento como instrumento de adoração ao Senhor Jesus. Deus proíbe estritamente o divórcio? Não. Deus proíbe o divórcio? Absolutamente não. Mas nunca foi a intenção de Deus a possibilidade de um casamento acabar. Nunca foi. O divórcio é uma das piores tragédias na existência humana. Só quem passou por isso sabe. Converse com uma pessoa divorciada e você vai saber o quanto ela sofreu. Me lembro uma vez que eu vi uma irmã que já era divorciada há 18 anos. E ela disse assim, olha, se eu soubesse tudo que eu ia passar e viver nesses 18 anos, eu tinha dado um jeito no meu casamento lá atrás. Eu tinha dado um jeito de consertar. Meus irmãos, eu sei, tem coisas que não tem conserto. Por isso que você deve cuidar com muita seriedade do seu coração e dos seus pecados, porque tem coisas que quebram de um jeito que não tem conserto. Eu já encontrei casais, já conversei com pessoas e falei assim, não tem jeito, você quebrou o seu casamento de um jeito, porque uma coisa é esse copo cair e dividir em 2 partes, 3, outra coisa é ele cair, se espatifar em centenas de milhares que você não vai conseguir juntar de novo. E tem muita gente que faz isso com o seu casamento, tamanho a gravidade dos seus pecados. Então, cuidado. Mas se tem conserto, se tem jeito, se dá para dar a volta por cima, se dá para ressignificar, reinventar, perdoar, amar e insistir e permanecer, faça isso, meu irmão, faça isso, porque o divórcio é uma tragédia. Das piores na existência humana. Pior até mesmo, eu chego a dizer, do que o luto. Do que a morte natural, porque perder alguém que você ama para a morte é perder para o inevitável. Você não tinha controle, você não tinha o que fazer, você não tem o poder da vida e da morte. Sobre a vida e sobre a morte. Mas perder alguém para um divórcio
é perder para si mesmo. É perder algo que era evitável, mas você não conseguiu, por diversas razões. É um luto sem defunto, porque o outro está aí na vida. E se você tem filhos, então, é terrível, porque pais de filhos divorciados, por melhores que sejam as justificativas, nunca vão entender porque os seus pais se separaram. A separação, o deixar uma família para uma criança é um abandono, Ela se sente abandonada. Por que que meu pai não está aqui? Por que que minha mãe não está aqui? E você pode dar as melhores justificativas, e tem justificativas muito plausíveis. Como eu já citei, inclusive de violência, de aviltamento da dignidade, mas no coração da criança, meu pai foi embora, minha mãe foi embora. Consegue entender a seriedade disso? E em nome de Jesus, não estou dizendo isso para trazer culpa, remorso ao coração de ninguém que se divorciou. Louvado seja o nome de Jesus, porque a sua vida foi restaurada, você seguiu, vive um novo casamento, onde você é feliz e abençoado pelo Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso para as pessoas que banalizam o divórcio, e talvez pessoas que estão aqui nessa manhã pensando em se divorciar, achando que o seu casamento não tem mais jeito. E muitas vezes isso é por causa dos seus desejos desordenados. É isso que Jesus está nos ensinando nessa manhã. O reino de Deus restaura a santidade da aliança. O casamento é sagrado. O casamento é sagrado. O leito conjugal, diz a palavra de Deus, é sagrado. É sagrado. A união sexual é sagrada, meu irmão. É sagrada. É sagrada. Você não pode viver isso de qualquer maneira. É sagrado. Deve ser vivido para a glória de Deus. Você casa, você se une a uma outra pessoa para ser um instrumento de santidade e preservação da vida do outro. É isso que Jesus está ensinando. Você se une a alguém. Você um dia viu, olhou para sua esposa, para o seu esposo, ou talvez você esteja nesse momento de olhar para alguém, e você se apaixonou, e você falou assim, poxa, que pessoa interessante, que mulher linda, inteligente, querida, divertida, que homem, não é tão bonito assim, mas que homem legal, que homem corajoso, né? Que homem honrado, ou que homem bonito. E você falou assim, eu acho que posso viver com essa pessoa. Eu acho que nós podemos construir algo bonito juntos. E você namorou, e você noivou, e você casou. Mas aí vem os problemas da vida, as tempestades da vida. E você começa a permitir que os seus desejos, que um dia foram puros, bonitos, comecem a se desordenar. E de repente, você acha que aquilo ali não é mais para você. Mas lembre-se que um dia, diante do altar do Senhor Jesus, se você casou numa igreja, ou mesmo num cartório, você fez uma promessa. Você fez uma aliança, você disse àquele homem, àquela mulher, eu vou estar com você, na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, nos dias bons e nos dias maus, até que a morte nos separe. A minha vida é você, a sua vida sou eu, nós somos um. Isso é indissolúvel, isso é indissociável. Por quê? Porque o dia que eu te escolhi, eu estava dizendo a mim, a Deus e às pessoas, esse ou essa é alguém de quem eu vou preservar a vida. Isso é justiça, isso é justiça, isso é dignidade, isso é santidade, isso é valor humano elevado à máxima potência. No que depender de mim, você não vai morrer, você não vai ficar pelo caminho. No que depender de mim, a sua vida será a melhor possível, porque eu sou responsável por você. Você
é alguém que Deus colocou na minha vida para eu amar, cuidar e preservar. É isso que a ética do reino de Deus nos ensina. Louvado seja o nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Vamos cantar mais uma vez essa canção, porque ela expressa isso. Ela é uma canção de adoração ao Senhor, mas que expressa isso. E que essa seja a nossa oração nessa manhã. Se o trovão e o mar, que trovão, que mar é esse? São os problemas financeiros apenas? A doença? Não, esse trovão e esse mar pode ser os pecados e as tentações com as quais você está lidando. Esse trovão, esse mar agitado, essa tempestade, pode ser os desejos e afetos desordenados do seu coração que se agigantam diante de você. Mas se você clamar o nome de Jesus nessa manhã, Ele vem para te salvar, te pegar pela mão e dizer: meu filho, minha filha, nós vamos vencer isso juntos e vamos viver a ética sexual do reino de Deus. Nós vamos viver essa dimensão existencial onde Jesus é Rei, onde Jesus é Senhor. Cante isso. Fique de pé no seu lugar, se você puder e quiser. E cante isso. Faça dessa canção a sua oração mais profunda, sincera. Cobre-me, Senhor, cobre-me, cobre-me. Eu estou vulnerável, eu estou sendo atacado, tentado, mas cobre-me. Cobre-me com as tuas mãos, vem com poder, me esconder no Senhor Jesus, me esconder, me esconder. Me abrigar debaixo das tuas asas, me manter nesse lugar seguro, de santidade, de adoração ao Senhor. Declare isso. Cobre-me com tuas mãos. Peça isso ao Senhor. Com poder. Vem nos esconder, Senhor. Vem nos livrar, nos libertar, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo, nossa casa estará firmada no Senhor Jesus, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. sobre as águas Tu és Rei sobre a nossa vida, Senhor. descansarei, pois sei que és Tu és Deus. Minha alma, esse é o único lugar seguro, o Senhor Jesus. segura. Corra para Jesus nessa manhã. Sabe bem que em Cristo Em Cristo está nós estamos firmes. sua